estou muito feliz que você esteja aqui comigo e aproveito para lhe dizer que precisamos avançar muito mais. Precisamos continuar nos aprofundando no entendimento da mais incrível máquina existente no universo, a mente humana. Hoje vamos falar sobre as ferramentas de gestão da emoção que intervêm em nossa psique, ou seja, que dão musculatura para o nosso eu ser gestor deste complexo mundo que somos nós mesmos e que são aplicadas por milhares de alunos da Academia de Gestão da Emoção. Suas crises de ansiedade, sua insegurança, suas fobias, seus traumas, os seus conflitos de relacionamento, suas autocobranças, sua exigência exagerada para ser livre, leve, solto e feliz, exigências que você coloca para si mesmo e que impedem seu eu de assumir o protagonismo. Elas precisam ser recicladas. Você que entrou direto no segundo episódio, assista o episódio anterior, porque nele eu contei os 4 fenômenos inconscientes que contribuem para a leitura da memória e para a construção de pensamentos. Lembre-se, gatilho da memória, janelas da memória, âncora da memória e alto fluxo. Eles são os maiores responsáveis para que possamos nos tornar generosos, elegantes e influenciadores positivamente das pessoas ao nosso redor, ou então para nos tornar predadores deles ou delas, ou até presas das pessoas com as quais convivemos. Você conheceu as janelas killers, mas você tem que conhecer as janelas lights também. Quando você elogia, quando você aplaude, quando você diz, eu aposto em você, quando alguém te decepciona, seja seu filho, seja seu amigo, seu namorado ou namorada, ou até seu colaborador, você estimula o biógrafo a arquivar não uma janela killer, mas uma janela light. E essa janela vai ficar aberta e disponível. Ele vai ler e reler, aumentando o núcleo saudável. E aquela pessoa, se você elogiar e aplaudir todos os dias, ela vai irrigar o que tem de melhor. Pense um pouco. Você irriga o que as pessoas têm de melhor ou o que elas têm de pior? Ao longo da minha história, mesmo intelectuais, eu fiquei decepcionado, porque irrigam o que seus filhos, seus alunos têm de pior. Não sabe aplaudir, não sabe apostar quando alguém te decepciona. Qualquer um sabe elogiar quando as pessoas correspondem às nossas expectativas, mas só um gestor da emoção, só alguém que compreende a mente humana numa perspectiva mais profunda, os fenômenos que estão nos bastidores da nossa psique, pode atuar de maneira diretiva e inteligente. Claro que você pode aprender isso também intuitivamente na vida, mas não são muitas pessoas que aprendem intuitivamente, porque são conhecimentos mais profundos. Se você aplicar as ferramentas que propomos, você vai acelerar o seu aprendizado e cada vez mais se tornar alguém que, quando você chega, todos suspiram, porque você é capaz de impactá-las. Mas se quando você chega, as pessoas inspiram, recuam, se amedrontam, pode ter certeza, você é grande fora, mas não é belo, impactante lá dentro. Você é inibidor do que elas têm de melhor. Eu sou a Marcele, trabalho há 19 anos no serviço público, trabalho no Tribunal do Trabalho. Sempre trabalhei como assistente de juiz, mas eu recebi uma proposta em 2016 para trabalhar como diretora numa cidade a 5 horas daqui. Abandonar tudo aqui e me estabelecer lá para ficar até me aposentar. E eu aceitei, com muita gratidão, aceitei essa proposta. Depois de 9 meses de trabalho árduo, a juíza declarou que ia colocar alguém no meu lugar e ela não me disse que ela já tinha uma pessoa em vista que estava com um impedimento na época, não podia assumir o cargo e me deu um mês para arrumar um lugar para ir. E nesse mesmo mês, meu marido caiu doente. Os 2 rins dele paralisaram ao mesmo tempo. Ele foi internado na UTI, começou a fazer hemodiálise uma atrás da outra. A minha filha ficava na casa das minhas amigas e ele doente no hospital.
quase morrendo. Eu me sentia sem chão, sem condição de prosseguir. Depois de toda a situação, eu entrei numa depressão muito grande, comecei a ter fobias, pânico, eu perdi a voz, eu não conseguia mais falar, eu tinha medo de tudo. Até que finalmente eu desisti, falei, não, eu não tenho condições, eu entrei em licença médica, fiquei afastada e sofrendo. E sabe quando você não quer ver a luz do dia, você não consegue ter vontade de fazer nada? Era assim. E no auge desse meu desespero, eu estava no Facebook e apareceu a propaganda do curso. E eu falei, seria delicioso fazer esse curso, mas eu não tenho grana, não tenho como fazer isso. Mas uma pessoa me ajudou, uma pessoa que gosta muito de mim, falou, olha só, eu sei que vai ser bom para você, faz. E aí eu pude fazer o curso e eu me dediquei de cabeça. Ele me ensinou as técnicas para controlar aquelas emoções que estavam vindo e reeditar as janelas que tinham me ferido. E foi quando eu consegui passar por cima daquilo tudo. Daí eu entendi que aquela pessoa que tinha me ferido, ela também já tinha sido ferida. Eu perdoei, passei por cima e me tornei completamente livre. Era uma maneira nova de ver a vida. A ferramenta DCD foi definitiva, foi impressionante. E é uma ferramenta simples, e qualquer pessoa pode fazer. E o mais legal do Dr. Augusto é que ele libera você abrir o conhecimento para outras pessoas da sua família, da sua casa, e foi o que eu fiz. Então toda a minha família teve um ganho. Logo depois que eu concluí o curso, consegui 3 outros cargos tão bons quanto, e hoje eu trabalho com uma equipe maravilhosa no Tribunal do Trabalho, exatamente aonde eu queria. Minha família hoje está feliz, meu marido já conseguiu o transplante e todo mundo vive numa paz que a gente gosta de transmitir para todo mundo. O que fez efeito comigo foi a tomada de consciência, foi o curso, foi o treinamento, foi a interiorização, aquele olhar para dentro. E hoje eu me coloco no lugar do outro. Eu tenho paciência, uma paciência tremenda, uma tolerância e uma empatia fora do comum. E isso tudo, graças à Academia de Gestão da Emoção do Dr. Augusto Cury. Usando a técnica de gestão da emoção, a Marcele aprendeu a usar sua dor como a sua maior mestra. A dor pode nos destruir ou nos construir. No caso dela, aprendeu a usar a dor para se construir. A ferramenta do DCD, ela é muito importante e eu vou dissecá-la um pouco melhor. Quando eu desenvolvi a técnica do DCD, foi um achado surpreendente. Porque a dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia. A crítica é o princípio da sabedoria na psicologia. E a determinação estratégica é o princípio da sabedoria na área de recursos humanos. Ela duvidou dos seus cárceres mentais todos os dias e libertou-se. Duvidou no silêncio da sua mente. Ela criticou os seus medos. Seu eu partiu para o confronto como advogado de defesa. E com isso, ela reeditou as janelas traumáticas, pelo menos as mais importantes, que a angustiavam, a deprimiam e produziam fobias. E por fim, ela determinou se perdoar e perdoar as pessoas que a feriram. E diante de tudo isso, eu quero agradecer solenemente a Marcele. Muito obrigado, Marcele, por você existir, por acreditar na vida e também influenciando todo o ambiente ao seu redor através das ferramentas de gestão da emoção. A segunda ferramenta de gestão da emoção que quero lhes apresentar aqui é muito utilizada por todos os nossos alunos para controlar crises de ansiedade, estresse, impaciência, preocupação excessiva com o futuro, para gerir pensamentos. Ela foi utilizada por Rosimeire, uma professora do ensino fundamental que apresentava um grave quadro de ansiedade, a ponto de ficar sem dormir por 2 dias e até ter lapsos de memória.
Eu sou Rosimeire Mariotto, sou professora municipal aqui em Araçatuba. Há mais de 10 anos eu sofro com ansiedade, mais de 2 anos e meio para cá se agravou na minha vida. Era uma vida assim corrida demais, estava sempre preocupada com tudo, com pressa para tudo. Quando eu pensava em fazer alguma coisa tinha que ser naquela hora. As horas do dia eram poucas e fazia de tudo. E com isso acumulava coisas para fazer. Eu estava sempre pensando também no dia de amanhã, no depois. Então eu podia estar em casa com as netas aqui, mas eu estava pensando o compromisso que eu ia fazer. Eu não vivia o agora, eu não curtia assim o que eu estava vivendo. Uma ansiedade assim exagerada que eu tinha. Tinha dias assim que era insuportável mesmo. Ficava aquele nozinho na garganta, aperto no peito, insônia. Eu passei 2 noites, 2 dias sem dormir. Foi muito difícil porque eu tinha sono de dia e de noite e não dormia mesmo assim. Então ia trabalhar, dava tontura, começou a atrapalhar a minha memória. Como professora, eu não podia ter uma dificuldade de memorizar. Às vezes, numa explicação de um probleminha que eu ia passar para as crianças, eu esquecia o início. Isso daí me preocupou bastante. Foi assim a fase mais difícil da minha vida. Em um momento eu falei, meu Deus, por que eu sou assim? Eu esqueci como se dorme, como é que eu faço para dormir? Um dia eu estava no Facebook, alguém compartilhou um vídeo dele e vi a propaganda desse curso sobre ansiedade. Eu já conhecia Augusto Cury pelos livros, senti assim bastante confiante, vi que seria muito bom. E aí eu decidi. A experiência do curso foi maravilhosa. Assim que eu fiz a inscrição, já chegou a primeira aula e comecei a fazer imediatamente. Só que aproveitava bem cada aula, praticava o que tinha para cada aula, fiz as tarefas todas direitinho, anotei tudo, fiz os exercícios, as práticas. E com uns 10 dias eu já consegui dormir, que é o que me deixa mais feliz, acordar sabendo que eu tive uma noite de sono, que eu descansei, que é outra vida hoje. Aquele nozinho na garganta desapareceu, hoje eu sou uma pessoa mais tranquila, consigo ter uma qualidade de vida melhor, aproveitar melhor os meus dias, viver no presente, ter mais harmonia com a minha família, consigo curtir mais a vida, deixa assim um pouco que não tem tanta importância, para fazer coisas que são importantes para mim. Quanta coisa a gente perde, quanta coisa a gente não vive por pressa, tanta pressa que a gente tem. Hoje eu consigo me programar melhor, realizar mais coisas em menos tempo, prestando atenção no que eu estou fazendo, no agora, e não com a minha cabeça lá em outras coisas. Hoje é fácil gerenciar minhas emoções, e tudo isso graças à Academia de Gestão da Emoção. Como você pode notar, a Rosimeire era imediatista, apressava-se e preocupava-se demasiadamente com tudo. Quantos de nós não somos assim? 24 horas por dia não bastavam, e tudo isso a impedia de viver uma vida plena no presente, mais livre, leve, solta, contemplativa, ou seja, uma vida estável e mais profunda emocionalmente. E você, querido aluno ou aluna, vive o presente ou está sempre chafurdando na lama das suas preocupações? Você é verdadeiramente autor da sua história ou está sempre apreensivo ou apreensiva, atolado em tantas ideias perturbadoras? Para Rosimeire, este excesso de preocupação com o futuro, a vida urgente, a pressa, as ideias ansiosas resultaram em sintomas psicossomáticos. Psico, mente, soma, corpo, ou seja, sintomas físicos capitaneados ou influenciados pelo estado emocional de tensão, como tontura ou vertigem, insônia, nó na garganta e até sintomas cognitivos, como lapsos de memória. Entenda, todos esses sintomas que acabei de citar, inclusive dores de cabeça, dores musculares, taquicardia ou até aumento da pressão sanguínea, são formas do organismo gritar no silêncio. Por favor, Maria, João, Mário, por favor, Daniel, Daniela, não importa o seu nome, o cérebro está gritando, suplicando, mude o seu estilo de vida, respeite-se. Mas, frequentemente, nós somos como a Rosimeire. Nós não nos respeitamos.
A vida é um rolo compressor. A Rosimeire aprendeu a usar ferramentas de gestão da emoção posteriormente, se respeitou. E é incrível, uma das ferramentas que ela aprendeu bem foi o stop introspectivo. Parar e pensar. Stop introspectivo. Pare. Volte para o seu interior. Ela é uma ferramenta que te permite aprender a fazer pausas em momentos de grande tensão. Você se torna um consumidor emocional responsável. É uma ferramenta que faz com que a pessoa consiga desacelerar o seu pensamento antes de tomar qualquer atitude. Você nunca vai parar a produção de pensamentos, porque até a consciência da interrupção do pensamento já é um pensamento. Você se desacelera e começa a mudar o seu olhar, porque desloca a área de leitura, a âncora, de uma janela killer para janelas light. E você olha os problemas além dos horizontes. E quando você aprende a fazer o stop introspectivo, a fazer esta pausa, quando você aprende a respirar antes de reagir, a desacelerar a sua mente e ter um caso de amor com a sua vida em primeiro lugar, tudo muda à sua volta. Por quê? Você mudou o seu olhar. Porque quando você entende as ferramentas de gestão da emoção, você as pratica até subliminarmente. Aos poucos, essas ferramentas não apenas reeditam as janelas killer, como a técnica do DCD, mas também constrói janelas light paralelas ao redor do núcleo traumático. Portanto, o seu eu não pode abrir mão de dirigir o veículo da sua própria mente. E você? Tem dirigido o veículo da sua própria mente? Você tem aprendido a perdoar? Tem aprendido a ser empático, a perceber as angústias das pessoas que estão ao seu redor? Dado um choque em suas fobias? Ou a sua mente é uma máquina que pensa, atropela os outros, se atropela, vive uma vida como se não fosse possível nenhuma gestão da emoção, como se não fosse possível você ser autor da sua própria história. Muitas pessoas se auto-abandonaram, desenvolvem uma solidão intrapsíquica, são inseguras, amedrontadas, assaltadas por pensamentos perturbadores, desanimadas, estão cada vez mais afundadas, aprisionadas em seus cárceres mentais. É urgente que você vivencie a educação emocional, que você liberte a sua mente, que você tenha a sua história, a sua personalidade, a sua inteligência como sua prioridade, que você aprenda a gerenciar a construção de pensamentos, que você utilize as ferramentas corretas para se libertar dos fantasmas que te assombram. E agora, para concluirmos este episódio, quero, portanto, lhe convidar a se preparar para o terceiro e talvez mais penetrante episódio. Porque não é uma questão de promessa. Gestão da emoção implica em treinamento. Todos os dias, treinar ferramentas para que possamos aprender a ser autores da nossa própria história. Muito obrigado por vocês existirem. Muito obrigado por participarem da Academia de Gestão da Emoção.